Acompanhe conosco o Evangelho do Dia. Domingo, 16 de fevereiro de 2025. Sexto domingo do tempo comum. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículos 17 e 20 ao 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos. E grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos, nesse dia, e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste sexto domingo do tempo comum, a liturgia nos propõe um trecho do Evangelho de Lucas, que nos apresenta as bem-aventuranças e os ai de Jesus. É um texto desafiador, que exige uma reflexão profunda sobre nossa vida e a maneira como vivemos nossa fé no mundo. O Senhor, ao proclamar essas palavras, não apenas nos oferece um caminho de felicidade, mas nos chama a uma conversão radical dos valores, que muitas vezes são diferentes dos valores de nosso tempo. O contexto da proclamação das bem-aventuranças. O Evangelho começa com a descrição do cenário. Jesus desce da montanha e se coloca em um lugar plano, onde uma grande multidão de pessoas vem de diferentes lugares para ouvi-lo e ser curada. Este detalhe é significativo, pois ao descer da montanha, Jesus realiza um gesto simbólico. Ele está se aproximando de todos, sem distinção, e nos convida a nos aproximarmos dele. O lugar plano nos lembra a acessibilidade de Cristo, que não se encontra apenas em momentos elevados e distantes, mas também nos lugares onde estamos, nas nossas realidades cotidianas. O Cristo que se faz próximo é o Cristo que cura, que ensina e que proclama a verdade do reino de Deus. As bem-aventuranças, um chamado à mudança de mentalidade. Logo em seguida, Jesus proclama as bem-aventuranças, que podemos entender como uma antítese do pensamento mundano. Bem-aventurados os pobres, os famintos, os que choram e os que são perseguidos. O que Jesus quer dizer com isso? Em um mundo onde se preza o poder, a riqueza e a fama, ele apresenta um outro caminho, que é a renúncia aos valores temporais e a busca pela verdadeira felicidade em Deus. Bem-aventurados os pobres. Jesus não está dizendo que a pobreza em si mesma é uma virtude, mas que o pobre, aquele que não confia nas riquezas terrenas, aquele que depende de Deus e dos outros, está mais aberto à ação do reino de Deus. Ele se coloca em uma posição de humildade e confiança, o que o torna mais próximo de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Este é um grito por um mundo mais justo, onde todos tenham o que precisam para viver dignamente. A fome e a sede de justiça refletem o desejo do coração de Deus, que quer que a humanidade viva em fraternidade. Bem-aventurados os que choram. Aqui, Jesus se coloca ao lado daqueles que sofrem. Ele não nos promete uma vida sem dor, mas nos chama a confiar que Deus está presente em nosso sofrimento e que Ele traz consolo. O sofrimento não é em vão. Ele nos aproxima de Deus e nos torna mais solidários com o sofrimento dos outros. Bem-aventurados os que são perseguidos. Seguir Jesus exige coragem. Muitas vezes, seguir o Evangelho implica na rejeição por parte do mundo. Jesus nos diz que a perseguição é uma prova da nossa fidelidade e que, em meio a essa rejeição, experimentaremos a alegria do reino de Deus. Essas bem-aventuranças falam de uma felicidade que não é medida pelas normas do mundo, mas pela fidelidade ao Senhor e à sua vontade. Elas desafiam as nossas prioridades e nos convidam a viver segundo os valores do reino dos céus. Quando Cristo fala de bem-aventurados, ele não está falando de uma felicidade imediata ou superficial, mas de uma paz profunda, que brota da confiança em Deus, mesmo nas adversidades. Usais, um aviso àqueles que se apoiam nas riquezas e nas facilidades do mundo. Logo depois de proclamar as bem-aventuranças, Jesus nos faz um alerta com os sais. Ele diz: ai de vós, ricos! Ai de vós, os que estáis fartos!
Ai de vós, os que agora sorris. Esses ais não são condenações, mas advertências. Eles são um aviso sobre o perigo de colocar nossa confiança nas coisas que passam, como a riqueza, a fama e o prazer momentâneo. Ai de vós, ricos, a riqueza, que muitas vezes é vista como sinal de sucesso e de felicidade, pode se tornar uma armadilha. Ela nos cega, nos afasta dos outros e nos torna insensíveis às necessidades do próximo. Jesus não condena a riqueza em si, mas a maneira como ela pode ser mal utilizada, levando-nos a uma vida egoísta e distante de Deus. Ai de vós, os que estáis fartos, aqueles que vivem em busca de conforto e prazeres imediatos, sem se preocupar com o sofrimento dos outros, são avisados por Jesus. A verdadeira felicidade não está na satisfação de nossos próprios desejos, mas na entrega e no serviço ao outro. Ai de vós, os que agora sorris, Jesus alerta para aqueles que vivem apenas para si mesmos, sem se importar com a dor do mundo. A alegria baseada em uma vida superficial não leva à verdadeira paz. Esses ais são um convite à reflexão sobre nossas escolhas, nossas prioridades e nossas ações. Quando buscamos somente os bens materiais, quando nos esquecemos do outro, estamos construindo uma felicidade temporária e vazia, que logo passa. A proposta de Jesus para a nossa vida. O Evangelho de hoje nos chama a viver uma vida radicalmente diferente, uma vida que se baseia na busca pela justiça, na compaixão, na humildade e na solidariedade. O reino de Deus não é um lugar distante, mas uma realidade presente, que se constrói no dia a dia, através das nossas escolhas e atitudes. Para viver essa proposta de Jesus, precisamos transformar nossa maneira de ver o mundo. Precisamos colocar Deus no centro de nossa vida e aprender a viver não apenas para nós mesmos, mas para o bem dos outros. Somos chamados a abrir nossos corações à solidariedade, à generosidade e ao perdão. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, Jesus nos convida a refletir profundamente sobre os valores do reino de Deus. Ele nos desafia a viver as bem-aventuranças, que nos revelam o verdadeiro caminho para a felicidade. E ao mesmo tempo, ele nos adverte para o perigo das riquezas, da busca desenfreada pelo prazer e da indiferença ao sofrimento alheio. Que possamos responder ao chamado de Jesus, buscando viver de acordo com os valores do reino, construindo um mundo mais justo, solidário e fraterno. Que nossa vida seja uma expressão da bem-aventurança de Cristo, que é a verdadeira felicidade que Ele nos oferece. Amém. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.